Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Agora vem meu amor, o final da odisseia terrestre. Eu sou Adão e você será minha pequena Eva, Eva, nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante. Eva, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Agora vem meu amor, o final da odisseia terrestre. Eu sou Adão e você será minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante. Eva, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver pelo espaço de um instante. Sobre o rio Beirute ou Madagascar, toda a terra reduzida a nada, nada mais. Minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Mas olha bem, meu amor, o final da odisseia terrestre. Eu sou Adão e você será minha pequena Eva, Eva, nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. No espaço do instante, Eva, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Minha pequena Eva, Eva, nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante. Eva, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. É isso. Eu gosto muito de usar músicas populares assim nas nossas reuniões, porque elas dão uma noção do que as pessoas, o que dizem que eu sou, né? Sabe aquela pergunta que Jesus faz, né, para os discípulos? O que é que estão dizendo por aí que eu sou, né? E muitas vezes a música popular, ela traz uma visão acerca de Deus que nos ajuda a refletir quais são as perguntas e quais são as respostas que nós, como filhos da luz, filhos de Deus, sal da terra e luz do mundo, precisamos trazer para esse mundo, para essa sociedade, né? Então é isso. Eu queria orar pelo Alecrim agora, abençoá-lo, para que ele nos traga essa palavra aí. Amém?
Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse tempo com nossos irmãos. Pedimos a tua direção sobre a vida do Giovanni, que vai nos trazer a mensagem hoje. Capacita o Senhor em tudo, sim. Senhor, todo esse tempo que ele debruçou sobre esses textos, o seu estudo, a profundidade, tudo isso venha com clareza à sua mente, agora na hora sim, que ele vai expor esse tema para a gente gente seja edificado como igreja. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. É comigo agora? Isso aí. Beleza, gente, boa noite. Para mim é uma alegria muito grande sempre que eu posso estar aqui com o pessoal da igreja presente. E quando o Jean fez o convite, eu falei, Jean, eu vou aceitar esse desafio, primeiro porque fazia muito tempo que eu não estava aqui com vocês, né? E segundo que eu acho que é uma boa oportunidade da gente estar juntos, meditando nessa série de mensagens, que foi... essa série não é inédita, né? Ela foi pregada aqui na IPEI de Tucuruvi, igreja que eu sou pastor aqui em São Paulo, na Zona Norte, Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, no mês de setembro passado. E eu lembro que eu joguei no grupo do Igreja Presente, né, o esboço, o primeiro esboço dessa série, as músicas e tudo mais, né? E a partir dela surgiram 4 mensagens aí que a gente vai compartilhar com vocês ao longo desse mês. Então, vamos lá. Acabou. É o fim. No fim das contas, o que restará? Se restará. Desde que se tem registro da humanidade, se tem, advindo da tradição oral, registro sobre o fim do mundo. Visões apocalípticas que geram medo e temor a respeito das condutas e comportamentos no tempo em que se vive. Na Bíblia, o nosso texto sagrado não é diferente. Os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus falaram sobre o fim da história. Eles apontam para a justiça de Deus e a consumação do que você e eu chamamos de tempo e espaço. Na cultura popular, nós também encontramos expressões de final do tempo. E aqui restringo apenas a cultura brasileira. De Carmen Miranda a Marisa Monte, da MPB ao axé, passando pelas diversas tradições e culturas de um país continental, o que não faltam são previsões, histórias e utopias sobre o fim dos tempos. No fim das contas, essa série de mensagens pretende olhar para essas visões registradas no texto da Bíblia Sagrada em 4 perspectivas: o dia do Senhor, as bestas de Daniel, a fala de Jesus sobre o fim dos tempos e o tradicional livro do Apocalipse. E nós vamos olhar para estes textos dialogando a arte de nosso país e como suas diversas expressões musicais retrataram este fim dos tempos ou a existência de um mundo ideal. É assim que hoje nós vamos falar do Dia do Senhor em Joel 2 e Eva, da banda Eva. O ano era 1982. O mundo respirava ares tensos da Guerra Fria, que era reforçada pela estética punk rock na música. Lá na Itália, um músico chamado Umberto Tozzi, então com 30 anos, lança o seu 7º álbum, intitulado Eva, um misto de rock com instrumentos eletrônicos, cuja canção título logo alcança o topo das paradas italianas. No ano seguinte, 83, no Brasil, a banda paulistana Rádio Táxi lança seu 2º álbum e inclui no lado B, para quem lembra o que era o lado B, né? Saudade do lado B, eu tenho muita saudade do lado B, da fita cassete do vinil, que o lado B era sempre o lado alternativo da banda, né? Então, Rádio Táxi, no lado B do seu 2º álbum, grava uma versão de Eva. E essa música rapidamente cai nas graças do público e alavanca a carreira da banda, que chega ao topo das paradas de sucesso. Aí a gente dá um salto de 14 anos e vamos para 1997. A banda baiana de axé, Banda Eva, grava um álbum ao vivo e inclui como penúltima música a gravação de uma versão inusitada do rock de Tozzi,
com a letra da versão de Rádio Táxi. E logo Eva volta às paradas de sucesso em uma versão axé e marca mais uma geração no Brasil. Recentemente, em 2020, uma banda de Natal, Rio Grande do Norte, chamada Far From Alaska, regravou essa canção numa versão eletrônica, com a participação da banda Fresno. Se você quiser ouvir essas 4 versões, depois eu mando lá no grupo da Igreja Presente o link delas, em ordem cronológica. Tem uma playlistzinha que eu montei que dá para você ouvir essas músicas e conferir. Mas o que a música do Tozzi tem de tão especial para cativar tantas pessoas assim ao longo de quase 40 anos? Como uma música italiana se tornou um marco na cultura brasileira? E o que tudo isso tem a ver com Joel 2? Eu queria ler de novo a letra que já foi cantada para a gente prestar bastante atenção nela. Vamos à letra. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, adeus. Fugiremos nós dois à Arca de Noé. Olha bem, meu amor, é o final da Odisseia terrestre. Eu sou Adão e você será a minha pequena Eva. O nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com teu corpo e me dá a força para viver. E pelo espaço de um instante, afinal não há nada mais que o céu azul, para a gente voar sobre o Rio, Beirute ou Madagascar. Toda a terra reduzida a nada, nada mais. E minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. E aí ele retoma a parte do refrão. Essa música é um rock apocalíptico. O mundo está acabando. Nada mais resta para se fazer aqui. As ameaças atômicas dos poderosos e suas bombas, acionados pelo mítico botão vermelho e o virar de chaves coordenados, fez nascer uma canção romântica em meio a um cenário de destruição total. Nos braços de sua amada, Tozzi sairá do planeta para voar para o infinito, para um não futuro, um vazio espacial que salvaria suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, os condenariam a ser a força um do outro para viver. O temor de Tozzi não era infundado. Chernobyl ainda não havia acontecido, mas em 1983, dos 13 acidentes nucleares registrados até então, 8 aconteceram na Europa. O perigo era iminente. Apenas por curiosidade, mais 3 acidentes aconteceriam, todos nos Estados Unidos, até o maior de todos os tempos na Ucrânia, em Pripyat, na usina de Chernobyl. No Brasil, do início dos anos 80, o cenário global se soma à inconstante condição financeira do país, que estava afundado em uma espiral de inflação gerada pela ditadura, sem contar as perseguições, mortes e a falta de liberdades individuais e coletivas. Nascia, em 1983, o movimento que culminaria com a abertura política somente em outubro de 88. A visão apocalíptica de Tozzi abraça a realidade brasileira. Já em 1997, ao que parece estabilizada economicamente, a banda Eva retoma a música como uma celebração das liberdades. Chegou ao seu destino? Não. É festa mesmo, porque brasileiro gosta de festar. Só que a música Eva não fala de festa. Ela tem um cenário claro: devastação, guerra e morte. Em meio a tudo isso, uma história de amor. As versões de Rádio Táxi e Banda Eva preservaram, na primeira parte da música, e o Jean ele conseguiu fazer isso muito bem no violão também, viu, Jean? Parabéns, ficou top. Eles preservaram, na primeira parte da música, uma batida original de Tozzi, um tum-tum, simulando o mesmo som que você ouve ao pressionar os seus ouvidos no lado esquerdo do peito da pessoa amada. A vida pulsa em meio ao caos, a devastação, guerra e morte. E o personagem da música corre para salvá-la. No fim das contas, restará uma arca de Noé com um casal vagando pelo espaço até que a vida se acabe e reste somente o vazio. Devastação, guerra e morte.
O profeta Joel nos dá um cenário parecido. Vamos ao texto de Joel 2, eu vou ler o texto inteiro. Eu costumo utilizar a Nova Versão Transformadora. Então, vamos à leitura dele, é o capítulo inteiro. É um texto um pouquinho longo, mas eu conto aí com a sua paciência e sua audição. Vamos lá. Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. À frente deles o fogo arde, atrás deles vêm chamas. Diante deles a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Atrás deles só há desolação, nada escapa. Parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes. Ouçam o barulho que fazem, como o estrondo de carros de guerra, como fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo. Todo o rosto fica pálido de terror. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados escalam os muros da cidade. Marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um se move na posição correta. Rompem as linhas de defesa sem desfazer a formação. Atacam a cidade e correm ao longo de seus muros. Entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. A terra treme com seu avanço e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor está à frente de seu exército. Com um grito, ele o comanda. É seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Por isso, o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o mar morto, e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos. As figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado.
Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes antes do falar. Estarão entre os sobreviventes. Antes de eu falar do capítulo 2, propriamente, você precisa conhecer um pouco do profeta Joel. E eu quero falar um pouco aqui desse profeta e um pouco do livro que dá nome a este livro, que é o segundo livro dos 12 profetas. O significado do seu nome é Javé é Deus. E é comum a gente situar a atuação dele antes do exílio no templo, portanto, um profeta do culto, profeta ligado ao culto. A linguagem do texto, no entanto, é do século IV a.C., podendo nos fazer situar a conclusão deste livro com revisões e tudo mais nesta data. Há quem sugira 2 momentos de redação do livro, mas é apenas uma tese que não se sustenta, principalmente por conta do aspecto linguístico desse livro. Caso você tenha uma Bíblia hebraica na sua mão e você abra essa Bíblia para comparar com a Bíblia que você tem em casa, você vai notar que na Bíblia hebraica Joel tem um capítulo a mais. Isso se deve por conta da divisão diferente de capítulos que a tradução grega fez do texto de Joel, a Septuaginta fez, em relação ao texto massorético, que é o texto hebraico. O conteúdo do livro ele é muito fácil de você estruturar. Israel estava passando por um período de estiagem, havia uma praga de gafanhotos e o povo é convocado para um lamento coletivo. Essa praga de gafanhoto é tomada como um sinal do futuro do dia de Javé. Javé então promete acabar com essa aflição, derramando seu espírito sobre toda a criação. O dia de Javé então ele virá e com ele o juízo do mundo, e este juízo significará salvação para os que se convertem e condenação para as nações. Os inimigos derrotados eternamente, Jerusalém, a morada eterna das nações. A linguagem e contexto linguístico do livro são muito semelhantes à do profeta Isaías, principalmente os capítulos 25 a 27, e é por isso que Joel é enquadrado como um texto apocalíptico, um texto apocalíptico do Antigo Testamento. O capítulo 2 narra uma tradição presente nos profetas bíblicos e que é uma das chaves de leitura de tudo que envolve os textos proféticos, que é o dia de Javé, ou o dia do Senhor. Segundo os salmistas e os profetas, este é o dia que Deus, que Javé, desceria do seu santo lugar, do seu santo monte, para julgar a criação. Terrível dia de trevas, quando todo o mal seria posto a termo, e ao final a verdade triunfará nos braços de Deus. Os primeiros profetas atribuíam o dia de Javé apenas aos israelitas. Só que este conceito foi sendo ampliado pelos profetas seguintes, culminando no que nós conhecemos hoje como dia do julgamento. A maneira como este julgamento se dá para Joel é expressa em seu poema de maneira muito marcante. A trombeta está soando, o rei sairá para a guerra. Deus está saindo do seu santo monte e adiante dele caminha a escuridão, as densas nuvens, seu poderoso exército. O fogo arde. Toda a bela criação que está à sua frente é consumida pelo pisar dos seus pés. Devastação, guerra e morte. O povo estremece. Do 1º ao 11º versículo, o cenário é aterrorizante. Então, o próprio Deus, Javé, para e fala:
arrependam-se. E o que se segue é a chamada profética ao povo para corrigirem seus caminhos antes do dia de Javé. No fim das contas, Javé derramará seu espírito sobre toda criatura, restaurando a vida e a criação. Diferente da odisseia roque-apocalíptica de Eva, Joel não termina no vazio, a vagar pelo vácuo espacial. Ao contrário, o fim da odisseia narrada por Joel é vida. Muito do que nós compreendemos como o fim dos tempos está ligado a esta imagem da primeira parte do poema de Joel. O julgamento e a sentença destruindo toda a certeza e construindo uma nova realidade. A destruição da criação para o renascer de uma nova realidade. O poema de Tose não está muito longe disso. Como uma arca de Noé pós-apocalíptica, ele sai do planeta para reconstruir a humanidade com a sua amada. Joel, no entanto, compreende que esta reconstrução não se dá fora daqui, mas sim aqui mesmo. É na criação que Deus vem para exercer seu juízo. É a partir da criação que tudo se fez vida e tudo se fará novo. Novos céus e nova terra, novo momento, nova vida. A vida não será algo alheio ao que é hoje, e não haverá subterfúgios ou malabarismos. Será a vida sendo criada e recriada a partir do caos gerado pelo confronto da vontade divina com o pecado. O que tudo isso tem a nos ensinar? Que o fim dos tempos é uma construção, e que aquilo que você e eu pensamos a respeito dele não é nem sombra do que se virá. Tudo, absolutamente tudo sobre o fim é mistério. E isso nós veremos ao longo das próximas mensagens. O que Joel nos ensina é que o fim dos tempos é vida. No fim das contas, o que restará é vida. Esta é a conclusão de Joel 2. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação virá. Não há o que temer quanto ao futuro. O fim de tudo não é o fim, mas é apenas o começo. Muitos de nós têm esta imagem em mente. Um telão passando uma retrospectiva dos piores momentos de nossa vida num tribunal celeste. Deus como juiz, o diabo como promotor, se tem algum promotor aí me desculpa, mas essa é a imagem que o pessoal faz. Jesus como advogado e lá fora uma fila de pessoas para serem julgadas após nós. Uma imagem vendida para a gente como real, mas que não é nada bíblica. Porque não haverá tribunal. O fim de tudo não é um processo jurídico, mas um poema divino. A criação de tudo foi um poema. O fim de tudo também o será. O que Joel 2 nos ensina é que não há devastação, guerra e morte que não encontre o seu fim. E o fim do caos é o poema divino da criação. Vida se cria em meio ao caos. Por isso, não tema o fim. Tema não viver com Cristo até lá. Nós devemos ler Joel e os demais profetas que falam do dia de Javé dentro do contexto em que se encontram e tendo como base o que Jesus disse, o que veremos mais adiante. Porque antes nós precisamos falar de uma outra imagem muito equivocada que nós carregamos do fim dos tempos, e que é baseada na profecia de Daniel 7, as 4 bestas terríveis e o fim dos tempos. É sobre isso que nós vamos falar semana que vem. Mas até lá a gente fica aqui com Joel e com Eva, com essas 2 imagens na nossa mente, sabendo que o fim não é o fim, é o começo, e que o caos é o princípio de toda a vida. Então não tema passar pelo caos. Viva a sua vida com Cristo e chegue até lá com Cristo.
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira. Então, no final dessa reunião, a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Enquanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.